a Deus. Livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 18, versículos 4, 5 e 6. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estou muito alegre com Cristo por mais uma vez poder estar na presença de Deus e poder fazer e cumprir com aquilo do qual um dia o Senhor me chamou para fazer. Eu me lembro de que quando eu estava no Brasil, eu ainda não havia conhecido a minha esposa, mas o Senhor, mesmo antes de eu conhecê-la, mesmo antes de eu saber da sua nacionalidade, o Senhor havia falado comigo: olha, um dia eu te levarei sobre as asas do anjo em lugares para pregar a minha palavra. E o Senhor, como um Deus que cumpre com a sua palavra, Ele me trouxe até do outro lado do mundo, até este local. E aqui estou eu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, pregando a sua palavra e anunciando o seu reino, conforme fui chamado para isso. Deus abençoe, meu amado. E conforme o chamado que Deus propôs no meu coração, nesta manhã está proposto não falar nada de mim mesmo, mas venho vos falar a desrespeito da palavra do Senhor. E a palavra do qual nós lemos nesta manhã irá falar de uma história que, para a nossa igreja, conforme o número de pessoas e como sendo de costumeiro, normalmente nós temos aqui uma intercalação de pregação, aonde nós dividimos aqui o púlpito. Às vezes o nosso pastor prega, em outras vezes eu trago a palavra, e como de costume, normalmente eu sempre trago um pouco da história de Israel, e possa ser que os irmãos, talvez pela passagem da história de Israel, já está até decorado nas vossas cabeças. O irmão vai falar da história do povo de Israel, como Deus tirou eles da terra do Egito, como Deus deu a terra prometida, como Deus cumpriu as suas promessas. Verdade bem é, mas para o contexto e o enredo da história, é bem necessário que entendamos a palavra de Deus no seu contexto natural, aonde irá nos mostrar através deste texto uma nação. Que nação é esta? Israel. Israel estava afastada de Deus. Israel havia se corrompido da presença de Deus, e por ela se corromper e se afastar da presença de Deus, com os seus pecados e com as suas iniquidades, muitas das vezes Deus levantava, muitas das vezes, profetas estes que eram levantados no meio do povo para anunciarem a palavra de Deus, para pregarem a palavra de Deus. E esses profetas, eles eram atalaias. E como eram os atalaias? Eles eram aqueles que anunciavam a mensagem de Deus. Mensagem essa que muitas das vezes, para esta nação, ou para aqueles que ouviam através dos profetas do Senhor,
não eram agradáveis ao coração. Não eram muitas das vezes esses profetas muito bem recebidos no meio dos seus, mas mesmo assim eles não deixavam de anunciar a palavra de Deus, mas mesmo assim eles não deixavam de pregar a palavra de Deus. Conforme nós sabemos deste contexto e dessa história, eu quero aplicar nesta manhã um tema para a mensagem, esta mensagem desta manhã. E este tema eu quero que você preste muita atenção, cujo nome é Desafiando o Impossível. Como é que é o nome do tema? Desafiando o Impossível. Por quê? Nós vivemos em um tempo, e os irmãos hão de convir, que no tempo em que nós vivemos, bem verdade é que nós vivemos em tempos de crises, em tempos de muitas crises. E nós sabemos que quando nós passamos por crises, as crises tendem a nos abalar. Por quê? Porque a crise ela vem de diversas maneiras. Preste bem atenção. A crise, às vezes ela se apresenta para nós conforme uma crise financeira. Quando você vive em um status social, em uma sociedade, em um mundo onde a necessidade do capitalismo, onde a necessidade do dinheiro é necessário para quê? Para que você compre o mantimento, para que você possa se alimentar. É necessário para quê? Você compre a vestimenta para que você possa se vestir bonito, bem elegante. Até mesmo o Rexona que você passa embaixo do braço, para você não ficar com mau cheiro. Às vezes até o perfume para você andar bem cheiroso e não ficar com mau cheiro. É necessário o dinheiro. Muitas das vezes, para você em um domingo como este, poder sair da casa do Senhor e dizer para a família, olhar para a esposa, olhar às vezes para o marido e dizer: olha, hoje eu não estou com vontade de fazer o almoço, não estou com vontade de fazer a janta. Vamos em um restaurante comer, vamos em um shopping passear. O dinheiro, o capitalismo nos traz essas possibilidades. Então isso gera automaticamente a necessidade. Mas agora eu quero que você preste atenção. Você tendo dinheiro, você é uma pessoa. Mas quando você não o tem, quando entra a crise financeira, você se torna outra pessoa. Há de convir que muitas das vezes, por causa da crise financeira, por causa de pessoas que muitas das vezes não têm esperança no Deus que nós esperamos, no Deus que nós servimos, e muitos deles, ao ouvirem falar, igual esta semana eu estava conversando com um amigo no meu trabalho, e ele estava comentando comigo como é necessário nós sermos pessoas resguardadas, sabermos administrar as nossas finanças, o nosso dinheiro. Para quê? Para que isso não nos traga preocupações e problemas futuros. Porque muitas das vezes as crises financeiras que nós enfrentamos são causadas por nós mesmos. Às vezes por má escolhas, ou muitas das vezes talvez não é. Talvez a pessoa não deu sorte ou não conseguiu bom êxito naquilo que faz ou naquilo que fez. Muitos empresários, como eu conversava com ele, que abriram os seus negócios e viram o seu negócio no auge, mas chegou um dia em que já não havia mais cliente, já não havia mais o dinheiro para comprar os produtos, porque não tendo cliente, não tem a demanda de compra de produto, então você automaticamente não vai ter dinheiro para comprar os produtos, não vai ter dinheiro para administrar os funcionários, para pagar as despesas do estabelecimento. E sabe o que acontece? Quando vem a crise financeira, essa pessoa, muitas das vezes, ela tira a sua vida. E nós sabemos que nós vivemos em um país, eu conversava com ele, e nós vivemos em um país que o índice de suicídio é muito grande, porque nós sabemos que quando entra a crise financeira, dificilmente, embora você tenha um grande amigo do seu lado, você dificilmente vai conseguir tirar algo dele. Por quê? Porque o seu amigo também está pensando nele, nos seus filhos
e na sua família. E muitas das vezes você não vai ter ninguém para te estender a mão. E nós vivemos em um país que automaticamente é solitário nessa área. Que se você às vezes parar e observar, quando chega a crise financeira, se você não tiver um Deus para contar e um Deus para que possa te socorrer, às vezes você vai levar a sua família a passar fome, às vezes você vai até mesmo pensar que a única solução para a sua vida é o quê? Pôr um fim nela, acabar com a sua vida, acabar com o seu viver. Crise financeira. E há também as crises emocionais. As crises emocionais são aquelas que, igual eu havia comentado com o meu pastor, meu sogro, o que estamos baseados naquele hino do irmão Lázaro, que dizia que a pior solidão que existe é aquela solidão que sentimos em meio à multidão. Não é aquela solidão que você se sente quando você está sozinho, não. É quando você está rodeado de pessoas e mesmo assim você se sente triste. Crise emocional. E nós sabemos que para uma crise emocional a única solução é Cristo. Nós sabemos, para uma crise financeira, a única solução é Cristo. E nós também enfrentamos em nossas vidas como seres humanos a crise espiritual. Crise espiritual esta que automaticamente nos acarreta as outras demais crises. Porque quando nós enfrentamos a crise espiritual, que é onde quero adentrar no contexto da história, da passagem desta manhã, nós entendemos que quando nós enfrentamos a crise espiritual, nós automaticamente, na crise espiritual da nossa vida, convenhamos que nós perdemos muitas das vezes a fé. O que é a fé? A fé é a certeza que aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não vemos como a esperança em si, irá acontecer um dia através da fé. Mas quando nós passamos pela crise espiritual, nossa tendência é nos afastar de Deus. E esta crise era que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Então, por causa da crise espiritual, o povo se afastou de Deus. O povo se distanciou da presença de Deus. O povo começou a abandonar aquele que provia todas as coisas para eles, para agora se curvarem diante de deuses de prata, diante de deuses de ouro, de bronze, e se encurvavam diante de um Deus que não tinha boca, mas não falam, diante de um Deus que tinha olho, mas não viam, diante de um Deus que tinha narizes, mas não cheirava, ouvidos, mas não viam, pernas muitas das vezes, mas nenhum deles andava. Mas eles mesmo assim, sabendo o quanto Deus provia para eles abandonaram a Deus que tudo provia, para servir um Deus que nada fez por eles. É aonde o Senhor irá usar o seu servo, o seu profeta, o seu atalaia, Jeremias. Jeremias, ele foi constituído profeta no meio do seu povo, do meio da nação de Israel e de Judá, a esta nação, para poder pregar a mensagem de arrependimento ao povo. A palavra do Senhor irá nos dizer, e o contexto irá nos dizer da história, o enredo da história de Jeremias, que Jeremias ele pregou para a nação durante 40 anos. Durante 40 anos, Jeremias esteve pregando à nação o arrependimento, para que a punição, para que o mal não fosse acarretado sobre a nação. Durante 40 anos Jeremias pregou: arrependei-vos, voltai para o Senhor, porque o Senhor vos ama, porque o Senhor vos quer, porque vós é a nação eleita do Senhor. Mas eles não davam ouvidos ao profeta do Senhor. E conforme nós vamos ler neste mesmo capítulo, no seu capítulo 18, versículo 18, ao contrário de dar ouvidos a Jeremias, o povo, eles maquinavam o mal na vossa cabeça,
e dizia: não vamos dar ouvidos a Jeremias, antes vamos planejar algo para matar o profeta, porque certamente esse profeta está falando coisas que desagradam a nós. E nós estamos diante de um povo que o seu coração está endurecido, que os seus ouvidos estão tampados e não ouvem mais a voz de Deus, e não mais sentem mais a presença do Senhor. Eles enfrentam a crise espiritual, e nós sabemos, e nós devemos entender isso. Se você nesta manhã veio talvez com um sentimento no seu coração, muitas das vezes que o Senhor, Ele não se importa com você, que o Senhor, Ele não se importa com aquilo que você está fazendo. O Senhor, Ele vem nos mostrar, ao contrário daquilo que nós pensamos, que embora haja silêncio nos céus, o Senhor ainda trabalha por nós. O Senhor ainda trabalha por aqueles que confiam no teu santo nome. E nós devemos entender que mesmo o povo rejeitando a palavra de Deus, mesmo o povo rejeitando ouvir a voz do profeta do Senhor, Deus irá fazer com que Jeremias descesse à casa do rei. E este texto, ele é muito lindo ao nos mostrar que Deus usa o exemplo próprio da vida do profeta para apregoar a nação, para anunciar à nação o que o Senhor queria fazer. E convenhamos que quando Jeremias, ele é convocado a descer na casa do oleiro, o Senhor faz com que ele veja o oleiro trabalhando. Quando você olhar o versículo de número 4, o versículo de número 4 irá nos dizer que o oleiro estava fazendo a sua obra. Nós vemos um oleiro fazendo o seu vaso, e nós sabemos que a estrutura do vaso nesta feita era o barro. O barro era usado para fazer o vaso. E nós entendemos no contexto que quando Jeremias, ele desce à casa do oleiro e vê o oleiro fazendo ali o vaso de barro, o versículo 4 nos diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. É aonde nós tiramos, desafiando o impossível. Mas espera um caminho. O texto está nos dizendo a respeito do oleiro, certo? Mas o oleiro, ele não é Deus. O oleiro não é o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Desafiando o impossível. Para o oleiro, nada é impossível. Para o oleiro, tudo é possível. Mas nós, que somos os vasos que estamos na mão do oleiro, devemos desafiar o impossível. Porque se formos olhar a nossa estrutura, se formos olhar com que matéria nós somos feitos, nós entendemos que nós somos muito frágeis. Tão frágeis que o texto irá nos dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Por quê? Porque durante a nossa caminhada de vida como cristão, nós enfrentamos todas essas crises que eu havia mencionado para vocês. A crise financeira, a crise emocional, a crise espiritual, às vezes a crise da saúde e muitas demais crises que enfrentamos nas nossas vidas. E essas crises, quando elas batem na nossa porta, se a gente não tiver uma vida para com Deus, bem estruturada, bem firmada no Senhor, a tendência muitas das vezes é fazer com aquilo que Paulo disse a Timóteo. Muitos fazem naufrágio da fé. E o que é fazer o naufrágio da fé?
É quando você enfrenta uma dessas crises e ao invés de você desafiar o impossível, você é desafiado e em vez de vencer, você é vencido. Você é vencido pela crise financeira, porque a crise aparece e você olha para um lado, olha para o outro. Às vezes a filha, o filho está gritando: papai, eu quero comer. Às vezes a criança pequena está chorando, querendo leite. E o meu pai costumava dizer, e eu concordo muito bem com ele, e é algo muito interessante de compartilhar com vós, que os filhos, eles não pedem para nascer, de maneira nenhuma. Meu pai dizia isso muito para mim, quando eu era criança. Mas ele completava dizendo: os filhos não pedem para nascer, mas os filhos pedem para ser criados. E nós sabemos que nossos filhos, quando eles passam por alguma necessidade, por culpa nossa, a nossa alma se sente de tristeza. A nossa alma se sente, nós se sentimos como cacos, como um vaso quebrado. Mas o que eu venho te dizer nesta manhã, com base na palavra do Senhor, é que diante de uma crise financeira, diante de uma crise emocional, diante de uma crise espiritual, diante de muitas demais crises que você possa enfrentar na sua vida, você tem que se levantar e desafiar e reconhecer a soberania do Senhor sobre a sua vida e reconhecer que tudo que você passa na sua vida é simplesmente um propósito de Deus para a sua vida, desafiando o impossível, porque para nós, muitas das vezes, parece-se impossível vencer a situação e a circunstância que nós vivemos. A luta, a tristeza, a dor, muitas das vezes é impossível de lutar contra ela, mas nós, em nome do Senhor, desafiamos o impossível. Aleluia. E vencemos em nome do Senhor Jesus, porque diz a palavra do Senhor que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Estávamos essa semana, eu e o meu sogro, no nosso trabalho. A gente tem a liberdade de poder ouvir alguns hinos no nosso trabalho. E um dos hinos, o meu sogro, por umas 2, 3 vezes que passou na seleção dos hinos, ele me fez parar e observar na letra do hino. Aí o hino dizia: eu permiti o vento, eu permiti as tempestades, eu permiti a luta, eu permiti o sofrimento, eu permiti a dor. Aí o meu sogro falava comigo: vai prestando atenção. Aí eu continuava prestando atenção. Todo esse sofrimento que você está passando foi eu que permiti. Toda essa dor que você está passando foi eu quem dei. Aí o meu sogro parou e falou assim: ó, se você parar até aí, até esse ponto, você vai sair desse hino revoltado contra Deus. Porque é difícil para nós, não é fácil de se entender, mas é difícil para nós, quando nós estamos desafiando o impossível, entender o que Romanos 12:2 nos diz: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É difícil quando você está passando pela luta, quando você está passando pelo sofrimento, quando você está passando pela dor, quando você passa pela crise que te desafia. E nós, não desprezando o lado frágil das mulheres, mas nós, como homens másculos, como dizem-nos, muitas das vezes, quando nós somos desafiados, nós queremos mostrar que nós conseguimos.
E muitas das vezes, quando Deus permite lutas nas nossas vidas, a nossa natureza como homem, nos sentimos revoltados, irados muitas das vezes, porque não conseguimos resolver com as nossas próprias forças. Imagina você não conseguir resolver com as suas próprias forças. Você nasceu homem e agora você é obrigado a dizer: eu sendo homem não consigo fazer isso. É algo desafiador para você. É algo desafiador para todos nós. Poder reconhecer: eu não consigo fazer. Poder reconhecer: eu não consigo alcançar. Mas é mais interessante você se lembrar que quando você diz eu não consigo, existe um Deus que está dizendo: você está na minha mão. Você está na mão daquele que tudo pode, daquele que pode refazer. Você está na mão daquele que pode pegar os cacos diante dessa situação e dessa circunstância. Como eu, que muitas das vezes já passei por diversas crises financeiras na minha vida. E nas minhas crises financeiras, muitas delas, existe uma em especial que eu contei, acredito que no mês passado, para o meu sogro, mas foi um dia. Eu cheguei alegre contando para o meu sogro o milagre que Deus havia feito na minha vida. Porque um dia eu fui para o meu trabalho, dentro da minha casa, a minha família estava a ponto de precisar da comida para se alimentar para o dia. E eu me lembro que eu fui para o meu trabalho com apenas a gasolina de ir para o trabalho naquele dia. E eu cheguei no meu trabalho, trabalhamos em meio a um monte de estrangeiros, de pessoas de diversas nacionalidades. Aí eu dizia com Deus: Senhor, tem tantas pessoas aqui que podem me emprestar um dinheiro. Talvez se eu chegasse e explicasse a minha situação para essa pessoa e contasse para ela, talvez essa pessoa poderia tirar ali um intimando do bolso uns 10 mil e poder me emprestar até o fim do mês, para que eu possa fazer a compra para a minha família, para que eu possa pôr uma gasolina no meu carro. Aí eu dizia para Deus, como o nosso trabalho nos proporciona isso, eu poderia pedir para uma dessas pessoas um trabalho extra para fazer e essa pessoa me pagar. Mas nesse dia eu fiz algo diferente. Enquanto eu estava trabalhando, eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero ser surpreendido nesse dia. Eu quero que algo diferente aconteça. Eu não quero abrir a minha boca. O meu sogro é um grande amigo meu. Eu não quero abrir a boca nem para pedir para o meu sogro. Mas eu quero que o Senhor, nesse dia, proveja para mim, porque eu não tenho nada no bolso. A minha família está lá em casa. Quando eu voltar, a minha família vai requerer de mim o provento para a minha casa, porque o homem, como sendo um homem de casa, sou eu que provejo, com a bênção do Senhor, para a minha casa, aquilo que irá comer a minha família, irá vestir. E então eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero ser surpreendido nesse dia. Aí eu estava caminhando lá dentro da minha fábrica. Aí eu olhei 2 rapazes e falei: eu acho que eu vou pedir eles um trabalho extra, porque até agora o Senhor não me respondeu. Aí eu caminhei para perto daqueles rapazes, quando a voz do Senhor veio para mim e me disse: não, espera e veja o que eu vou fazer. Então eu parei e virei as minhas costas para aqueles rapazes. Quando os meus ouvidos ouviram: Camilão, conforme eles me chamam, tem um baitito,
tem um trabalho extra para você. Aí eu olhei para o céu e falei: não acredito, Senhor. E naquele dia, eles me deram aquele trabalho. Aí ao findar da minha tarefa para com eles, terminando a minha parte do meu trabalho, fazendo ali aquele trabalho extra, eles, ao realizarem o pagamento para mim, lembra que eu havia dito que eu havia apenas ido com a gasolina do meu carro? Eles falaram comigo assim, depois que eu troquei as minhas roupas, todo molhado, todo suado, eles olharam para mim e disseram: venha, pegue o seu carro e siga. Aí eu peguei o meu carro e comecei a seguir. Eu falei: como dia será que ele está me levando? Eu pensei comigo: será que ele está me levando na casa dele para pegar o dinheiro? Será que ele está indo até o banco para pegar o dinheiro e me pagar? Aí aquele rapaz, ele me levou até um posto de gasolina. E a gasolina que estava faltando no meu carro, aquele rapaz não somente pagou a gasolina no meu carro, ainda esses dias aconteceu isso comigo, como ele também colocou a gasolina para mim no meu carro, provando, Deus, a sua fidelidade para conosco, desafiando o impossível. Aleluia! Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, versículo 6, nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos desafiar o impossível, mesmo que você caminhe sendo caco, mas você deve entender que mesmo sendo caco, você está na mão de um Deus, Aleluia! de um oleiro, que mesmo você sendo caco, Ele é capaz de refazer, e Ele cuida de cada um de nós. Aleluia! E ele, virando, olhou para Jeremias e diz: Jeremias, o que você viu? Eu vi um oleiro trabalhando, e enquanto ele fazia a sua obra, a crise veio, a crise bateu, e o vaso se quebrou. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, você pode ler, versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Como que está escrito? Quebrou na mão do oleiro. Repita: o vaso se quebrou aonde? Na mão do oleiro. A palavra está dizendo: caiu no chão? Não. Em momento nenhum Deus permitiu que você caísse no chão. Às vezes a nossa vida, conforme as escolhas que nós tomamos, muitas das vezes, mediante todas as escolhas que fazemos para nós, faz com que nós chegamos em situações aonde nós nos encontramos totalmente moídos, totalmente quebrados, inutilizáveis. Eu não sei se você já acordou um dia e já passou por isso, aonde você se levantou da sua cama e uma tristeza por causa das lutas, por causa dos problemas que você enfrentou, das crises, e você acordou dizendo consigo mesmo: eu não estou valendo nada nesse dia, eu não estou podendo nada. E você mesmo assim teve que tirar forças da onde não tinha, para se levantar, ergueu a sua cabeça, e muitas das vezes dentro do seu carro, chorando com Deus, dizendo para Deus: por que de tanto sofrimento? Porque a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, tem me
me permitido sofrer tanto desta maneira? É porque às vezes existem dentro da casa. Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2 e versículo 20 em diante. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que dentro de uma casa existem vasos de prata, de ouro, de bronze, vasos de honra, correto? Mas também existem vasos de pau e vasos de barro. Mas se nós pararmos para observar todos esses vasos, para chegarem ao nível dos vasos que são, eles tiveram que passar na mão de um oleiro. Eles tiveram que passar por um processo na mão do oleiro. E esse processo é o processo onde muitas das vezes você, na metade do hino que eu havia comentado, que havia conversado com meu sogro, você não entende por que Deus permite tanto sofrimento na sua vida. Você não entende porque eu tenho que perder tudo para entender a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, na sua perfeição, se você se encontra um caco quebrado, não valendo nada, não entendendo nem mesmo o que Deus está fazendo na sua vida, mesmo que você não consiga entender, Deus está te aperfeiçoando para o dia da sua glória. O Senhor está fazendo de você, no meio do sofrimento que você vive hoje, para que no dia de amanhã você possa olhar para trás, você mesmo, com nas suas próprias palavras, você poder dizer, assim como eu, poder dizer, foi o melhor para mim. Poder dizer, como o salmista, como foste bom, Senhor, que eu foste castigado, porque assim eu aprendi, porque assim eu entendi, que estando no centro da vontade de Deus, o dia da perfeição virá. Eu quero te convidar, porque não quero ficar nas minhas palavras. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Veja o que a palavra do Senhor irá nos dizer, a partir do versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 7. O que o processo de Deus faz para nós como vasos? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro este? Que tesouro que temos nós, se nós somos vaso de barro? Às vezes você pensa consigo mesmo, eu sou o menor dessa casa. Existem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, mas eu sou um vaso de barro. Mas ante você ser um vaso de barro, na mão de um oleiro que possa te quebrar, na mão de um oleiro que possa te reestruturar, do que você sendo um vaso de ouro, com um coração duro, com um coração que já não se sensibiliza com o Espírito Santo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro esse? A presença do Espírito Santo de Deus, que te faz desafiar o impossível. É somente o Espírito Santo de Deus. Tesouros em vaso de barro.
nós temos você. Jesus disse: eu vou vos preparar um lugar e também não vou te deixar sozinho. Ele prometeu para nós que nos deixaria um Consolador, que nos deixaria o Espírito Santo de Deus. Às vezes você está pensando consigo mesmo: Deus me deixou sozinho, Deus me convidou para entrar dentro do barco e chegar na outra margem, e chegou no meio da caminhada, a tempestade veio e Deus se calou, e Deus está dormindo, e o Senhor se calou diante da minha situação, diante do meu problema. O vento está soprando de um lado para o outro, e o meu barco parece que vai afundar. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? Nós temos Jesus, o Mestre, dentro do barco. Nós temos a presença do Senhor. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou deixar um com vós. E nós cremos na Trindade, no Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, e Ele está em nós. Aleluia! E a sua presença está em nossas vidas. E a sua presença nos alegra, e a sua presença nos renova, e a sua presença, ela nos faz desafiar o impossível. É impossível você sozinho vencer. É impossível você conseguir sair dessa crise financeira, dessa crise emocional, que você se sente nada, que você se sente desprezado por todos. É possível através daquilo que há dentro de você, um tesouro especial. Tesouro este, desafie o impossível. O Espírito Santo é o seu bem mais precioso que você tem. Você não está sozinho na caminhada. Você não foi chamado para estar sozinho. Jeremias, quando foi chamado lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não digas que não pode, que é apenas uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar você falarás. Você não está sozinho, meu amado irmão. Você não está sozinho na sua caminhada. Como é bom você poder ouvir palavras como essa, palavras que te mostram que diante da crise, que diante do desafio que você enfrenta, aos teus olhos, nós somos feitos do barro, do pó. Para você parece impossível a situação que você vive, mas a palavra de Deus nos diz: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E se você está na mão do oleiro, se temos esse tesouro em vaso de barro, Deus irá perguntar para Jeremias: será que eu não posso fazer dos cacos um vaso novo? Será que eu não posso fazer desses pedacinhos que restou de você aí? Será que eu, o Senhor, não posso fazer de você um vaso novo? Será que eu, o Senhor, não posso novamente te remodelar e te fazer para a minha glória, um vaso para a minha honra e não para a desonra? Meu amado irmão, minha amada irmã que tem ouvido essa palavra, essa mensagem nessa manhã, o Senhor te chamou para ser um vaso de honra. O Senhor não te chamou para ser um vaso de desonra. Isto Ele nos prova, nos deixando esse tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos mostra a excelência do poder que seja de Deus, o poder de Deus que habita em nós, para que nós entendamos esse poder que Deus nos deu. A todos quanto creem foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Lá no livro de João nos diz: todos quanto creem no seu nome
foi-lhes dado o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Aleluia. Você tem um pai, você tem um oleiro, você não está sozinho na caminhada da sua vida. O silêncio de Deus continua na sua vida. Você está dizendo: Deus está em silêncio. Mas mesmo no silêncio de Deus Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio de Deus Ele está modelando o vaso. Será que eu não posso fazer deste vaso, mesmo com um coração duro, mesmo com entendimento obstinado, que não consiga entender que a minha vontade para você é o melhor, que todo esse sofrimento que você passa é simplesmente um pouquinho só, logo mais virá a honra para a sua vida? Eu creio. Porque quem exalta nós não é o homem, mas sim Deus. E em tudo, o versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios nos diz que nós em tudo, meus amados irmãos, nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Nós somos perplexos. A situação na sua vida está te deixando perplexo. Sabe o que é a perplexidade? É quando você olha assim com seus olhos regaladão. Você olha a sua situação e diz: misericórdia, eu não vou conseguir sair daqui. Nós somos perplexos, mas eu quero te dizer: não seja desanimado. Aleluia. Nós somos perseguidos. Quantas perseguições nós enfrentamos no trabalho, em casa, a vida espiritual. Nós somos perseguidos de diversas maneiras na nossa vida. Somos perseguidos, mas o Senhor diz que aquele tesouro que há dentro de ti, Ele não te deixa desamparado. Aleluia. Você não está sozinho. Você veio abatido, está ferido, mas você ainda não está destruído. Aleluia. Como alguém que não é destruído, o oleiro ainda refaz o vaso. Aleluia. O oleiro ainda faz. Eu creio. Ele refaz os cabos. Aleluia. Ele faz um vaso novo. Ele pode te refazer. E por isso o versículo 16 continua dizendo que por isso, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, porque mesmo em meio à perseguição, mesmo diante da perplexidade, mesmo diante da dificuldade, nós desafiando o impossível, por isso nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, mesmo que o seu vaso de barro se quebre, o interior contudo se renova dia em dia. Oh, glória. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco. Verdade. Meu amado irmão, você não entende a grandeza do poder, da essência que existe dentro de você. E por não entender, você ainda continua sendo desafiado e sendo vencido. Mas se você passar a entender, Aleluia. você vai passar a desafiar o impossível e vai começar a vencer. Aleluia. E entender que você se renova no homem interior, no Espírito Santo de Deus que habita dentro de vós. E entender que essa luta, essa leve e momentânea tribulação que nós passamos, que nós estamos vivenciando, ela nos produz o que, pastor? Ela nos produz para nós um peso eterno na glória e muito excelente. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi desafiado, eu estou falando com você, desafie mesmo, desafio impossível,
mas seja vencedor como Jó venceu. Jó, ele passou por muitas lutas, por muitas crises, muitas dores, muito sofrimento. Que exemplo grande foi o da vida de Jó. Poderia ter ele desistido, poderia ter ele se matado, aproveitado aquele caco de telha que ele pegou para raspar a lepra que estava no seu corpo e se matado, posto um fim na sua vida. Mas ao invés dele fazer isso, ele se apegou no seu homem interior. Ele se apegou no tesouro que havia nele, que mesmo sabendo, o homem exterior se quebrou todinho, mas ele se renovou no homem interior, sabendo que a sua recompensa vinha do Senhor, que nada do que ele tinha provia dele, mas era do Senhor. E o Senhor o exaltou, e o Senhor reconstituiu sobre a vida dele tudo em dobro. O Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo agora que você não consiga entender, mesmo agora que você não consiga compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está te permitindo sofrer, que enquanto você está na mão do oleiro, você está protegido, você está sendo remodelado. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Existe algo precioso dentro de ti. Se agarre nisso, não se agarre na tristeza, não se consuma na dor, não se consuma no sofrimento da sua alma. Se tem que chorar, chore com Deus. Se tem que sofrer, sofra aos pés do Senhor. Se tem que passar pelo vale da dor, permaneça fiel, e o Senhor, Ele vai te recompensar. Não atentando nós nas coisas que nós vemos, porque conforme está escrito em Romanos 8:23, nós temos que ter esperança, porque a esperança que se vê não é esperança, porque Paulo diz: como esperaremos aquilo que vemos? Mas se nós não vemos, esperamos e cremos, esperando, crendo que o Senhor virá nos socorrer, que o Senhor virá sobre a nossa vida e derramará sobre a nossa vida poder para vencer as crises, poder para desafiar o impossível. O Senhor, Ele te dará poder para você desafiar o impossível, e desafiando o impossível e sendo desafiado, você sair como mais que vencedor no nome do Senhor Jesus. Aqueles que tomam posse, se põem de pé em nome de Jesus e dê glórias ao nome do Senhor, porque fiel é o Senhor, porque em todo tempo Ele tem nos sustentado e tem nos ajudado. O Senhor, Ele tem nos guiado, meus irmãos, por caminhos que muitas das vezes não entendemos, por caminhos muitas das vezes que não compreendemos. Aleluia. Mas eu quero que você saia desta manhã da igreja. Você não saiu lá da sua casa em vão. Eu convido algumas pessoas para vir à casa de Deus, e essas pessoas, elas dizem para mim: o meu trabalho, olha, pasmem, é mais importante o meu trabalho. Pasmem, é mais importante o meu domingo eu passar festejando. E essas pessoas, para complementar e para não saírem envergonhadas, elas complementam dizendo: meu sogro está de prova. Eu falo com Deus, lá no meu particular, eu converso com o Senhor, e sei que Deus, Ele me ouve. Mas eu quero te dizer, que mediante a escolha que você teve, de dar o passo e vir na casa do Senhor, isso mostra que você é mais que vencedor, meu amado irmão. Isso mostra que você não está sozinho. Eu sei que não foi fácil para você se levantar nesta manhã e vir para a casa do Senhor, embaixo de tristeza, embaixo de dor, embaixo de desânimo, muitas das vezes.
mas você veio para a casa de Deus. E isto é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque você é um vaso para a honra e glória do Senhor. E você é precioso aos olhos do Senhor. Você foi chamado para o Senhor. E o Senhor, Ele está dizendo: você ainda está na minha mão. Eu estou trabalhando na sua vida. Você, como servo do Senhor, não faça naufrágio da fé, mas suporte a luta, suporte a dor, suporte o sofrimento. Não é fácil dizer isso para vocês, porque eu tenho testemunha, o meu pastor, que é meu sogro e também meu companheiro de trabalho, e ele vivendo comigo todos os dias. Ele sabe que tudo que eu prego para vocês, tudo que eu falo para vocês, mediante a palavra de Deus, eu vivo esta palavra, e vivendo essa palavra, eu tenho que mostrar como exemplo próprio, que eu tenho também que desafiar o impossível, mas eu tenho ganhado vitória, no nome de Jesus, e você também vai ganhar, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por não nos desamparar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos guiado com mãos fortes.